Boa tarde para vocês, meus amigos. Então, venho aqui para falar um pouco para vocês sobre o comentário sobre usos e costumes na Bíblia. Então, está carregando aqui, né? Então, o uso do costume dos tempos bíblicos. Isso aqui é um manual, né? Para que a gente possamos compreender o que realmente se passou naqueles tempos, né? Então, é um material da CPAD. Tem um livro muito bom aqui, que eu vou mostrando para vocês aqui o prefácio. E aqui fala de um rapaz aqui, né? Que está começando na sua fase aí de leitura da Bíblia, que eles têm uma fase de ler, né? A idade correta de pegar os manuscritos para ler ali. Mas é interessante que aqui diz a introdução. Os cristãos enfrentam problemas de significado na Bíblia. A palavra de Deus veio em lugares e tempos específicos, para pessoas específicas. Só quando nós colocamos no lugar dessas pessoas, compreenderemos o que Deus realmente estava dizendo a elas e que palavras têm o pleno significado para nós. Então, quando a gente lemos a Bíblia na cultura deles, nos momentos que eles viveram, aí sim nós conseguimos entender a Bíblia, o significado. Não quer dizer que eu lendo a Bíblia não vou saber a revelação de Deus. Isso não vai atrapalhar o compreendimento, mas coisas que seriam mais claras, mais específicas, seriam e requerem concentração e pesquisa na cultura deles. Então a Bíblia ela foi escrita para aqueles povos, daquelas linguagens daqueles povos. Então para mim entender realmente o 100% do significado bíblico, eu tenho que ir para esses materiais antigos, ou seja, a cultura antiga, tudo que tiver a respeito sobre eles, ir para a Palestina, saber o que eles acreditavam. Então é interessante aqui, né? Parte de nós colocamos nessa posição, compreender a linguagem que a revelação foi feita. Então a linguagem foi escrita ali na linguagem deles. E em que linguagem foi feita? Aí tem lá hebraico, aramaico, grego e posteriormente as traduções que foram feitas foram do latim e entre outras linguagens que foram sendo as traduções ali. Então a gente também temos ali uma das linguagens do latim, né? Então foi um dos manuscritos depois que foram traduzidos para o latim ali. Então a gente vê que isso aqui é um material muito bom mesmo. Ali vai falar aqui das introdução, as partes que vai ter aqui algumas imagens para que a gente entender aqui o vestuário. É muito interessante essa parte aí, né? O guarda-roupa dos judeus, que roupas ele usava, e vou mostrar umas imagens aqui. Então aqui é o tipo de roupas antigas que eles tinham aqui. Então era dessa forma que eles se vestiam aqui, né? Existe a roupa, essa primeira foto é a roupa aqui, né? Do trabalhador, né? Aqui você está vendo de um homem da classe mais ou menos ali, nem rico e nem pobre, né? Então o terceiro ali já é a tonalidade vermelha, que é uma das roupas, a tonalidade mais difícil de ser chegado ali, né? Quem tem outros azul, entre outras roupas, cores de roupas que eram difíceis. Então aqui é a roupa de um homem rico e o do meio de um homem da média, né? Então a túnica usada por Jesus deve ter sido da última moda, por não ter a costura central. Terás preparados para acomodar o comprimento total da túnica, sua forma inventada nos seus dias. Então, interessante essa parte da túnica aqui, né? As sandálias, aqui também tem a das mulheres, dos homens ricos aqui. Então a gente vê essa forma bem interessante aqui, né? Aqui um material muito bom para a gente entender a cultura que eles viveram lá, né? Então você vê também aqui pentes, até pente de pentear cabelo, para a gente ver aqui, né? Eles está vendo o espelho, né? Tipo de maquiagem, eles se maquiavam, viu? Então não é uma prática comum para o povo judeu se maquiarem, mas tem alguns que realmente se maquiavam, não? Uma prática que veio também dos egípcios, né? Dos romanos. Os romanos é que tinham essa parte. Então, já que os romanos estavam entrelaçados com os judeus,
Então os judeus, eles certamente aprenderam a ter esse fetiche, ou seja, essa apreciação por moda, né? Então não eram todos, realmente não eram todos, a maioria é que tinham esse apreço por beleza, estética, né? Então, a gente está vendo aqui uma mulher, né, trabalhadora, outra mulher rica, habitações. Aqui você vai ver as habitações do tempos, que era ali, como eram as casas ali, né? As casas antigas, condomínios. E aqui tem os textos, né? O povo da terra, que era o povo simples, né? Os habitantes das cavernas. É interessante aqui. Então tinha pessoas que moravam também, né, em algumas partes das cavernas ali. Aí estamos vendo aqui a família numa tenda com as crianças e as mulheres aqui, né? Muito interessante entender a cultura. Ali estamos vendo outra família junto da tenda, o pai e os filhos ali. A tenda, agora você vai ver como a tenda era formada. Então, para a tenda formada, eles enfiavam algumas estacas na terra. Depois eles colocavam a pele, né, da tenda ali, né, pele de cabras, né, de animais, e colocavam com algumas cordas. E depois ele completava a parte da frente colocando dessa forma. Então a gente vê aqui, bem interessante aqui, né, as habitações. Não vou ler tudo que está aqui, mas aqui você vê agora não a forma de tenda, mas agora as casas de pedras, né, de barro. Então dessa forma aqui como era aqui, né, em casa ela tinha uma parte de cima ali, né, poderia guardar comida, tinha escada para subir, né. Aqui nessa parte tem o muro protegendo. Aqui eles gostavam de botar algumas plantas, né, ou uma parte de um muro aqui também de uma porta. E é muito interessante. Aqui já é o alicerce, a fundação de uma casa, né, a divisão. Provavelmente seja de uma casa de alguém rico, né, porque tem vários cômodos. Muito interessante. Aqui a lamparina, né. Agora essa parte aqui como era tipo de uma casa por dentro, né. E a mulher ali cozinhando, né. Muito interessante esse material, né. Aqui tá falando de umas casas, né, antigas como era, tá vendo? Muito interessante mesmo. Aqui já fala dos pastores, né? Botando ali, buscando água para os seus animais, para as casas também botar lá dentro, né? Agora aqui é um palácio, olha que belezura, um palácio que provavelmente seja de um romano aqui, né? Ali tem uns instrumentos, uma piscina ali, ó, aquecia a hidromassagem, ó, piscina, né? Casas ricas, é muito interessante como eram as casas ricas ali. Então, se você vê a casa do pobre, era muito bonita, mas imagine a casa do rico como você viu a parte de cima. Então, olha a cama. A gente pensa assim, dá até vontade de rir, né? Hoje a gente fica, a minha cama é tão dura. Imagina aí como era a cama. Olha o travesseiro, meu irmão. Então, era muito interessante, né? Essa cultura antiga, as mobílias, as roupas, né? Então a gente vê que como era antigamente, né? A parte aqui do moinho, né, de triturar, geralmente se coloca as mulheres como fazendo isso aqui, né? O moinho, sempre aparece as mulheres, né? Os vasos, muito interessante isso aqui. Daqui a rua, essa parte já é mais moderna aqui. Mas numa cidade ali de vendas, né, que tem na cidade moderna. Então é uma fornalha onde bota ali passar pão, né, o pão como era, muito interessante. Então para a gente entender a Bíblia é preciso a gente estar estudando materiais que possam trazer o conhecimento de antigo. Ali você está vendo um odre ali, era feito ali do cabra, né, que tirava todas as partes de dentro, as tripas, né, vísceras, tudo. Então a gente vê tudo que estava acontecendo ali. Então é dessa forma que a gente traz que para ler a Bíblia, meu irmão, para você descobrir o que tem dentro da Bíblia, a gente, a Bíblia é fraquinha, eu leio, não consigo entender, mas é preciso dizer para você está estudando o material adequado? Ou seja, a gente lemos a Bíblia, a gente consegue entender aquilo que a Bíblia quer nos falar de salvação, do amor de Deus. Mas para você entender sobre quando Jesus disse que a Bíblia é a lâmpada,
A gente quer saber, eita, a Bíblia é uma lâmpada, é a luz que está iluminando. Realmente é isso. Mas a gente precisa entender o que era uma lâmpada naquela época. Então, é rico. É rico. Não que isso vai atrapalhar um pouco da gente compreender o versículo. Não, a gente consegue entender, mas não tudo, sem estudar a cultura e tudo mais. Então, eu recomendo para que vocês possam baixar alguns aplicativos, estudar na internet, que isso vai trazer um bom conhecimento. Então, um bom material pode trazer você e abrir a sua mente para você entender cada vez mais o amor de Jesus. Então, eu recomendo bastante para você esse material.